E aí, pessoal, Diego Souza aqui. Vamos direto ao ponto, sem enrolação. Você conhece mesmo o planeta em que vive? A gente aprende na escola que a Terra é redonda, que gira em torno do Sol, blá blá blá. Mas tem tanta coisa que ninguém te conta, que fica escondida nos livros de ciência mais avançados, ou que simplesmente a gente nunca para pensar. Hoje, eu separei umas paradas que vão, literalmente, explodir a sua cabeça. São fatos que parecem saídos de um filme de ficção científica, mas que estão acontecendo bem debaixo dos nossos pés, ou melhor, em todo o nosso planeta. Então se prepara, porque eu vou te levar numa viagem ultra rápida por 10 curiosidades sobre a Terra que vão te surpreender. E quando eu digo rápida, é rápida mesmo. Vamos fazer um top 10 em cerca de 6 minutos, então piscou. Perdeu! Cada fato vai te fazer olhar para o chão, para o céu e para tudo ao seu redor de um jeito completamente diferente. A gente acha que conhece nosso lar, mas a verdade é que vivemos em uma nave espacial gigantesca, complexa e cheia de segredos absurdos. Tá duvidando? Então fica comigo. Pega a pipoca, se ajeita na cadeira e vamos começar essa contagem regressiva de conhecimento maluco. Eu garanto que no final desse vídeo, você vai ter uma nova perspectiva. Beleza, vamos começar com uma polêmica que não é polêmica. A gente aprende desde criancinha que a Terra é uma esfera, uma bola perfeita flutuando no espaço, certo? Errado. Quer dizer, mais ou menos. A Terra não é uma esfera perfeita. Pensa nela mais como uma bola de borracha que você aperta um pouco no meio. Ela é o que os cientistas chamam de esferoide oblato. Que nome chique, né? Basicamente, isso significa que ela é mais gordinha na linha do Equador e mais achatada nos polos, o norte e o sul. E por que isso acontece? Culpa da rotação. O planeta gira tão rápido, mais de 1.600 km por hora no Equador, que a força centrífuga empurra a massa para fora, criando essa barriguinha equatorial. É uma diferença sutil. Você não vai perceber olhando do espaço a olho nu, mas é o suficiente para que o ponto mais distante do centro da Terra não seja o topo do Everest, mas sim o cume do Monte Chimborazo, no Equador, justamente por causa dessa protuberância. Louco, né? Nosso planeta tem uma pancinha. Agora, imagina um escudo de força gigante e invisível, tipo o da Capitã Marvel, protegendo o planeta inteiro. Parece filme, mas é real. Esse é o campo magnético da Terra. Ele é gerado lá no núcleo do nosso planeta, por causa do movimento de metal líquido, e se estende por milhares de quilômetros no espaço. E a função dele? Basicamente, salvar a nossa pele todos os dias. O Sol não manda só luz-calor, ele manda também um fluxo constante de partículas carregadas, o chamado vento solar. Sem o campo magnético, esse vento solar bombardearia a Terra diretamente, arrancando nossa atmosfera aos poucos e tornando a vida impossível. Seríamos um deserto estéril como Marte. O campo magnético desvia a maior parte dessas partículas, como um escudo mesmo. E quando algumas delas conseguem escapar e interagem com a nossa atmosfera perto dos polos, elas criam um dos espetáculos mais incríveis da natureza: as auroras boreal e austral. Ou seja, o nosso escudo protetor ainda gera um show de luzes. Que serviço completo! Quando você vê uma foto da Terra do espaço, a primeira coisa que chama a atenção é o azul. É por isso que chamam de planeta azul. E com razão. Cerca de 71% da superfície do nosso planeta é coberta por água. É água pra caramba, um volume que a gente nem consegue imaginar. Oceanos, mares, rios, lagos, estamos literalmente boiando em H2O. A gente pensa, uau, com tanta água assim, nunca vamos ter problemas, né? A ironia é que a história não é bem essa. A pegadinha é que desse volume colossal de 71%, aproximadamente 97% é água salgada, imprópria para o consumo humano e para a maioria das formas de vida terrestre. Dos 3% que sobram de água doce,
A maior parte está congelada nas calotas polares e geleiras, ou escondida em aquíferos subterrâneos muito profundos. No final das contas, menos de 1% de toda a água do planeta está facilmente acessível para nós em rios e lagos. É um paradoxo maluco. Vivemos num planeta de água, mas a água potável é um recurso incrivelmente raro e precioso. Chapter 4. A gente reclama do calor aqui na superfície, mas isso não é nada. Vamos viajar para o centro da Terra, a mais de 6.000 quilômetros de profundidade. Lá, encontramos o núcleo interno. E o negócio é simplesmente insano. Primeiro, ele é uma bola de metal sólido, principalmente ferro-níquel do tamanho da Lua. E a temperatura? Segura essa! Estima-se que o núcleo interno da Terra seja tão quente quanto a superfície do Sol, chegando a cerca de 6.000 graus Celsius. Sim, você ouviu direito. Existe uma estrutura com a temperatura da superfície de uma estrela dentro do nosso próprio planeta. Mas, Diego, se é tão quente, por que é sólido e não líquido? A resposta é a pressão. A pressão lá no centro é tão absurdamente esmagadora, milhões de vezes maior que a da superfície, que ela força os átomos de ferro a ficarem compactados, formando uma estrutura sólida, mesmo com essa temperatura infernal. É um estado da matéria que a gente mal consegue conceber. Temos um sol particular no nosso quintal. Chapter 5. A crosta terrestre. Essa camada sólida onde a gente pisa constrói cidades. Planta nossa comida não é uma peça única e inteiriça. Na verdade, é como a casca de um ovo quebrado em pedaços gigantes. Esses pedaços são as placas tectônicas. E o mais maluco, elas não estão paradas. Elas flutuam e se movem sobre uma camada mais pastosa do manto chamada astenosfera. É um quebra-cabeça global em câmera lenta. Esses movimentos, de poucos centímetros por ano, são responsáveis por moldar a cara do nosso planeta. Quando as placas se chocam, formam cordilheiras gigantescas como o Himalaia. Quando se afastam, criam novos oceanos. E quando elas deslizam uma pela outra, ou se prendem e soltam de repente, liberam uma energia colossal causando terremotos e tsunamis. Toda a geografia do planeta, desde os continentes até as ilhas vulcânicas, é resultado dessa dança lenta e poderosa das placas tectônicas. Chapter 6. Quando pensamos em vida, imaginamos florestas, savanas, lugares com clima ameno. Mas a vida na Terra é muito mais teimosa e resiliente do que a gente imagina. Ela existe em lugares que parecem saídos de um planeta alienígena hostil. Existem organismos, chamados extremófilos, que não só sobrevivem, como prosperam em condições que matariam qualquer ser humano instantaneamente. É a prova de que a vida sempre encontra um caminho, não importa o quão difícil ele seja. Pensa comigo. Existem bactérias vivendo em fontes termais vulcânicas com água quase fervendo, ou em lagos supersalinos onde nada mais sobrevive. No fundo dos oceanos, perto de fontes hidrotermais que expelem compostos tóxicos, a temperaturas altíssimas e sem nenhuma luz solar, ecossistemas inteiros florescem. Existem micróbios encontrados congelados a quilômetros de profundidade no gelo da Antártida, e outros que vivem dentro de rochas, no subsolo profundo. A vida está em todo lugar, desafiando todos os nossos conceitos de habitável. Olhando do espaço, a atmosfera parece uma névoa azulada e fininha envolvendo o planeta. E a palavra-chave aqui é fininha. Se a Terra fosse do tamanho de uma maçã, a atmosfera seria mais fina do que a casca dessa maçã. É uma camada ridiculamente tênue de gases. Sem ela, a vida como a conhecemos simplesmente não existiria. É o nosso cobertor, nosso filtro solar e nosso ar condicionado, tudo em um. Essa camada fina nos protege da radiação ultravioleta mortal do Sol. Graças à camada de ozônio, ela contém o oxigênio que respiramos.
Ela mantém a temperatura do planeta estável, através do efeito estufa, impedindo que o calor escape para o espaço durante a noite, mas também distribuindo o calor para que não viremos um forno durante o dia. Ela queima a maioria dos meteoros que entram em rota de colisão com a Terra, transformando-os em estrelas cadentes. É um sistema de suporte à vida perfeito e extremamente delicado. Chapter 8. A gente olha para a Lua no céu e pensa nela como um enfeite noturno, uma lâmpada bonita. Mas a influência da Lua sobre a Terra é brutal e absolutamente fundamental para a vida. A força gravitacional da Lua é a principal responsável pelas marés dos oceanos. Ela puxa essa massa de água gigantesca, criando as marés alta, marés baixa 2 vezes por dia. Sem a Lua, as marés seriam minúsculas, causadas apenas pelo Sol, e isso mudaria completamente os ecossistemas costeiros do mundo todo. Mas a função mais importante da Lua é a de ser uma âncora gravitacional. A Terra tem uma inclinação em seu eixo de rotação de cerca de 23,5 graus. É essa inclinação que nos dá as estações do ano. A gravidade da Lua age como um estabilizador, mantendo essa inclinação relativamente constante ao longo de milênios. Sem a Lua, o eixo da Terra poderia oscilar caoticamente, variando de quase 0 mais de 45 graus. Isso causaria mudanças climáticas extremas e imprevisíveis, tornando o desenvolvimento de vida complexa muito mais difícil. A Lua é a nossa babá cósmica. Chapter 9. Vamos falar de um tesouro que temos aqui, do nosso lado, a floresta amazônica. Muitas vezes chamada de o pulmão do mundo, a Amazônia desempenha um papel crucial na regulação do clima global. Suas árvores absorvem uma quantidade gigantesca de dióxido de carbono e liberam oxigênio. Ela influencia os padrões de chuva em toda a América do Sul, através dos chamados rios voadores, que são massas de umidade transportadas pelo ar. Mas o que é talvez ainda mais impressionante é a sua biodiversidade. A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo e abriga 1 a cada 10 espécies conhecidas na Terra. É uma biblioteca de vida absolutamente incomparável. Milhões de espécies de insetos, dezenas de milhares de plantas, milhares de espécies de peixes e mamíferos. Muitas delas ainda nem foram descobertas ou catalogadas pela ciência. Proteger a Amazônia não é só uma questão ambiental, é proteger um patrimônio biológico inestimável para o futuro de todo o planeta. Chapter 10. Para fechar, vamos falar de tempo. Não de horas ou dias, mas de tempo geológico. Qual a idade do nosso planeta? Com base na datação de rochas terrestres e principalmente de meteoritos que se formaram na mesma época do nosso sistema solar, os cientistas estimam que a Terra tenha aproximadamente 4,54 bilhões de anos. É um número tão grande que nosso cérebro tem dificuldade de processar. Bilhões, com B. Pense em toda a história da humanidade, desde as primeiras civilizações até hoje. Isso tudo é só um piscar de olhos, um segundo final no último minuto do último dia do ano, se a história da Terra fosse um calendário de um ano. Nesses 4,54 bilhões de anos, o planeta passou por transformações radicais. Foi uma bola de rocha derretida, formou oceanos, viu continentes se juntarem, viu continentes se separarem, passou por eras glaciais, assistiu à ascensão dos dinossauros, assistiu à queda dos dinossauros. Nós estamos aqui apenas no capítulo finalzinho desse livro gigantesco. Outro. E aí, mente explodiu ou não? É muita loucura pensar que a gente vive o nosso dia a dia, preocupado com boleto, preocupado com prova, preocupado com o trânsito, e não tem a menor ideia do que está rolando em escala planetária. A gente está numa bola achatada, com um sol no núcleo, protegida por um escudo invisível, flutuando num quebra-cabeça em movimento. É absurdo, e isso que a gente só arranhou a superfície, literalmente.
Imagina o tanto de coisa que a ciência ainda não descobriu. A real é que, quando a gente para pensar nessas coisas, a gente percebe o quão pequenos nós somos, mas ao mesmo tempo, o quão sortudos nós somos. A gente vive num planeta que é uma combinação perfeita e delicadíssima de fatores que permitem a nossa existência. Uma coisinha fora do lugar, a distância do Sol, a presença da Lua, o campo magnético, e nada disso aqui existiria. É motivo para a gente se sentir humilde, mas também para a gente valorizar e cuidar desse lugar. Não é só nossa casa, é um milagre cósmico. Então, da próxima vez que você olhar para o chão, lembra que tem um negócio com a temperatura do Sol lá embaixo. Quando olhar para o céu, lembra do escudo invisível e da camada fina que te mantém vivo. A Terra não é só um cenário, ela é um personagem ativo e complexo na nossa história. E se você curtiu essa viagem maluca, já sabe o que fazer? Deixa o like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e compartilha com aquele amigo que acha que sabe tudo. Comenta aqui embaixo qual dessas curiosidades mais te chocou. Valeu, pessoal, e até a próxima!